e disse: filho do açougueiro, você tem 1 ano para trazer essa resposta. Ele se ajoelhou e beijou seus pés, levantou e saiu do palácio com muita pressa. Apressado, saiu do palácio. Percorreu o corredor com as tapeçarias e foi até o fim da rua onde ficava o açougue de seu pai. Lá, esticou um pedaço de couro e separou-o em pequenas camadas, colocando cereais, carne seca, grãos e todo tipo de provisão que precisaria para a sua grande jornada. Pegou uma bota, que é um recipiente feito de estômago de carneiro, e encheu de água. A amarrou bem e colocou nas costas. Depois partiu, mas justamente quando saía do açougue, deu de cara com seu pai. E o seu pai perguntou o que havia acontecido. O filho do açougueiro então explicou toda a história, falou da pergunta da sultana. O seu pai, que não sabia a resposta, apoiou que ele saísse, mas disse que não poderia sair apenas com provisões, porque aquela era uma jornada e toda jornada precisa também de um pouco de dinheiro. Abriu a gaveta onde guardava todo o dinheiro do açougue e pegou as últimas economias, 3 dinares, entregou para o seu filho e ele guardou no seu bolso. Depois agradeceu, beijou a testa de seu pai e disse adeus e partiu. Começou a ir em direção sul. Saiu da Pérsia. Chegou no Cairo, lá no Egito. E lá no Cairo ele perguntou para as pessoas: você sabe onde mora a razão? As pessoas diziam: mas é claro, é na cabeça. Não era essa a resposta. Então o jovem continuou a descer para o sul. E saiu do Egito. Vocês sabem que o limite do Egito é o grande deserto, o Saara. E lá no Saara, o jovem caminhou, e caminhou, e caminhou, sem ver uma única alma viva, sem ver pessoas que poderiam responder a sua pergunta. Lá, ele bebeu a sua água, comeu um pouco de suas provisões, mas como o caminho era muito longo e o sol era muito quente, depois de um tempo, desmaiou. E ali, perdeu-se no meio das areias. O jovem filho do açougueiro ficou um bom tempo ali, mas o destino é sábio e o destino sempre salva os heróis. Depois de um tempo, uma caravana de beduínos passou, com seus grandes dromedários e suas tendas imensas. Encontraram o filho do açougueiro, recolheram e o levaram, alimentaram e hidrataram. E depois de 3 dias, o filho do açougueiro voltou a ter consciência. Mas como estava no meio de pessoas tão diferentes, o filho do açougueiro não entendia o que eles falavam. Também não entendia por que eles levavam tantos panos, já que andavam pelo deserto. Tentava ouvir o que as mulheres pronunciavam sem nenhum sucesso. E os meses se passaram. O filho do açougueiro acompanhou os beduínos. E depois de um tempo, ele entendeu o que os beduínos falavam. Começou a pronunciar as primeiras palavras, até que dominou a língua. E quando dominou a língua, tão feliz que era por aprender uma nova cultura, ele se sentou numa noite muito escura, perto de uma fogueira, ao lado do chefe, e contou toda a sua história e o seu amor pela sultana, que era a mulher mais bela do mundo. E perguntou ao chefe dos beduínos: você sabe onde a razão guarda sua morada? O chefe dos beduínos fez uma longa pausa. E quando o filho do açougueiro achou que não teria sua resposta, o chefe do beduíno começou a contar a sua história. Os beduínos eram uma tribo
que não eram nômades há muito, muito tempo. E tudo era passado de pai para filho. Nessa tribo existia um ancião, e esse ancião conhecia todas as histórias. E as histórias definem quem você é. Acontece que uma doença surgiu, e o ancião da tribo, que não tinha ainda passado todas as histórias para o seu descendente, ficou doente. O filho mais velho queria ser o líder da tribo. E quando seu pai estava muito, muito doente, quase morto, ele se ajoelhou e pediu ao seu pai que lhe contasse as últimas histórias. Assim, ele poderia saber o que era viver e poderia conduzir a vida de todas as pessoas. O seu pai disse que não é assim que funciona. As histórias, elas devem ser vividas, não apenas contadas. Ele deveria pegar um caminho pelo deserto e seguir em linha reta, até o fim do mundo. Lá, ele encontraria o grande Criador, o ancião que nunca morre, o ancião que define o destino. Assim, ele poderia liderar todas aquelas pessoas, mas o seu tempo era curto, porque em poucos dias o ancião da sua tribo morreria. Assim como o filho do açougueiro, ele pegou um pedaço de couro, colocou provisões e levou água também, e partiu pelo deserto. A história era muito semelhante. E ele caminhou e caminhou e caminhou e caminhou e caminhou. Nos primeiros dias os seus pés doeram muito. Depois eles sangraram e ficaram em carne viva. E quando ele se acostumou com a dor, embaixo do seu pé uma crosta se formou. Ele encontrou no meio do caminho um leão. Um leão muito magro, caído, quase morto como seu pai. Da sua boca escorria o resto de saliva que ele tinha. O seu pelo estava opaco e todo quebrado por causa da areia que batia nele, dia e noite. O filho do ancião se agachou e passou a mão no leão, tirando toda aquela areia. Depois ele o abraçou e perguntou: "O que aconteceu com você? Você é a majestade das savanas e está aqui, caído no meio do deserto." O leão olhou com um ar muito triste para o jovem e disse: "Eu não sei. Eu só sei que eu não tenho mais vontade de viver." O jovem então fez uma proposta. Como ele estava indo até o grande ancião, que definiria o destino de sua tribo, ele poderia falar sobre o leão. E o grande ancião poderia, talvez, definir o destino do leão. O leão agradeceu. E a sua jornada se tornou ainda mais importante, porque na sua mão tinha mais uma vida. E ele se levantou. E caminhou, e caminhou, e caminhou durante dias e noites, e dias e noites e meses. Até que em um momento, quando não aguentava mais, no meio do mesmo caminho ele encontrou uma árvore. E era uma árvore muito fina. Essa árvore estava secando. Na sua copa pequena haviam apenas 3 folhas verdes. O jovem olhou para a árvore e perguntou: "O que acontece com você, minha árvore?" E a árvore, como por encanto, disse: "Eu não sei o que acontece comigo, mas eu não tenho mais vontade de viver." O jovem se propôs a encontrar o destino da árvore também, e ela agradeceu, como o leão fez anteriormente. Ele então tinha uma missão mais importante, porque mais uma vida estava em sua mão. E ele continuou a caminhar, e caminhou, e caminhou, e caminhou durante dias e noites e meses, até que em um momento ele ouviu um choro. E era um choro de mulher. Mas olhando na estrada ele não via nada. Começou a olhar em volta até que viu algumas pedras empilhadas perto dali. E se desviou do caminho. Encontrou uma caverna. E lá dentro da caverna havia uma mulher, completamente nua. E era muito, muito linda. A mulher mais linda que ele já tinha visto na vida. Mas o seu rosto se desfigurava porque ela chorava como uma criança.
O jovem perguntou à mulher: o que acontece, mulher? Por que chora tanto? E ela disse: eu não sei, eu só sei que eu não tenho mais vontade de viver. O jovem disse que assim como o leão e com a árvore, ele faria pela mulher e procuraria o destino dela. Ela agradeceu, mas continuou a chorar na sua caverna. O jovem voltou para o seu caminho e caminhou, até que em um momento a areia desapareceu, assim como o céu, assim como o sol. E tudo virou um único clarão. Ele viu à sua frente aquele, o ancião que tudo sabe e que tudo vê. E os dois se sentaram para conversar.